Aula 41. Evangelismo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Oferecer o Evangelho a alguém é como apresentar ao órfão um pai querido e cuidadoso, Deus. Aos escravos do pecado, um libertador poderoso, Jesus. E ao solitário, um companheiro divino inseparável, o Espírito Santo. O Evangelho nos garante um lugar na família de Deus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, levando luz às trevas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Todo aquele que nasceu em Cristo tem a responsabilidade de propagar o Evangelho, especialmente nos lugares que ainda não tiveram a oportunidade de ouvi-lo. Todos os povos e nações necessitam conhecer a Cristo e, por ele, ser salvo. E é o que acontece quando os fiéis transmitem a mensagem de salvação. A isso dá-se o nome de evangelismo, que é propagar as boas novas da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. O evangelismo recebe esse nome quando é realizado em nosso próprio país, cidade ou bairro. Porém, quando visa alcançar outros povos, nação ou cultura, é chamado de missão ou evangelismo internacional. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Evangelizar uma pessoa é guiá-la para que aceite a Jesus Cristo como o Senhor absoluto de sua vida. Esta é a mais sublime obra que um cristão pode desempenhar, visto que os efeitos da genuína conversão são eternos. É importante que se diga que o evangelista apenas semeia a boa semente, sendo que é o Espírito Santo que a faz frutificar. A Igreja é a portadora da mensagem de salvação a uma humanidade arruinada pelo pecado, e deve ser tal como luz a iluminar os que se encontram em trevas. Não restam dúvidas de que a maior e mais importante missão da Igreja é a divulgação do Evangelho de Cristo ao mundo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O evangelista. A missão de divulgar a Cristo pertence a todos os regenerados. Porém, é certo que cada um deve fazê-lo de acordo com sua chamada e vocação. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Todos os crentes, de uma maneira geral e de alguma forma, podem realizar a obra de evangelismo. Entretanto, existem aqueles que são dotados de carismas especiais para executar este ministério de forma específica. O título de evangelista descreve a natureza do trabalho cristão de certas pessoas, especialmente capacitadas
para transmitir o evangelho da salvação, de forma a produzir frutos com facilidade. O evangelista é um oficial cristão, tão distinto quanto o pastor e mestre, tendo sido especialmente chamado e capacitado pelo Espírito do Senhor para conduzir vidas aos pés de Cristo. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Os chamados de forma específica a este ministério devem também ser homens devotados à leitura e estudo da palavra, visto muitas vezes necessitarem defender sua fé perante argumentos e indagações ímpias. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. A importância do evangelismo. O evangelismo abre as portas da salvação ao homem, apresentando-lhe Cristo, o que irá efetuar as mais profundas mudanças e contribuir para a melhoria de toda a humanidade. O Evangelho é o melhor bem que podemos legar a um homem, pois o transforma interiormente, e tal mudança se externa através de boas obras, o que consequentemente termina por influenciar todos à volta. Há muitos que criticam o cristianismo, alegando que o mundo estaria melhor sem ele. Mas basta uma observação sincera nos países onde os valores cristãos quase inexistem para perceber como os efeitos da falta do cristianismo são devastadores. Onde mais se percebe a opressão à mulher? Onde os direitos humanos são mais desrespeitados? Onde há mais intolerância religiosa? Justamente onde o cristianismo não é majoritário. O genuíno evangelho contribui para a união e paz entre os povos, para o respeito à vida e à liberdade, para o estabelecimento de governos mais justos e etc. Ciente dos benefícios do evangelho, o cristão não deve poupar esforços para divulgá-lo ao mundo, seja contribuindo, preparando os que serão enviados, orando ou indo ao campo missionário. O Senhor Deus deseja que todos os homens sejam salvos e deseja que seus filhos divulguem a mensagem de salvação. É certo que a igreja que não se envolver com o evangelismo perderá sua razão primordial de existir como ajuntamento dos salvos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. O que se deve anunciar? Sobretudo, o que deve ocupar o coração e dominar a mente de um evangelista está a convicção da mensagem que possui para entregar ao mundo. Não é somente importante estar desejoso por evangelizar, mas principalmente convicto sobre o que falar às almas em Cristo. Se hoje você fosse separado para a obra do evangelismo, o que teria a dizer às pessoas? O que pregaria? O que ensinaria? Diante de tais indagações, temos a seguir os assuntos principais que devem ser anunciados através do evangelismo. A salvação. Anunciai de dia em dia a sua salvação.
a fim de que os perdidos e oprimidos pelo pecado possam experimentar o gozo de ser contado entre os salvos. B. Os feitos divinos. Anunciai entre os povos os seus feitos, a fim de demonstrar ao mundo como são maravilhosas e grandiosas as obras das mãos divinas. C. A Cristo, anunciando o Senhor Jesus, a fim de que o pecador o receba e, consequentemente, seja perdoado. D. A palavra. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, a fim de instruir os homens em todo o conselho de Deus. E o Evangelho. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho, a fim de que os envelhecidos pelo pecado experimentem novidade de vida. F. A glória de Deus. Anunciai entre as nações a sua glória, a fim de que o mundo o glorifique pelo que é. G. A liberdade. A pregar liberdade aos cativos, a fim de que os cativos sejam libertos. H. As virtudes do Espírito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de dar a conhecer ao mundo o estilo de vida oferecido por Cristo. E a paz por Cristo, anunciando a paz por Jesus Cristo, a fim de que os desassossegados encontrem descanso. J. O reino. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, a fim de que o sistema mundano seja influenciado e, consequentemente, transformado. Conclusão. O melhor que nos ocorreu foi ter sido alcançado pela graça divina e, por ela, termos sido salvos. O Evangelho da Graça atinge por completo a vida humana, operando de forma a produzir profundas transformações. Por isso, ele é o melhor bem que podemos legar ao mundo. Oferecer o Evangelho a alguém é como apresentar ao órfão um pai querido e cuidadoso, Deus. Aos escravos do pecado, um libertador poderoso, Jesus. E ao solitário, um companheiro divino inseparável, o Espírito Santo. O Evangelho nos garante um lugar na família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Devemos cumprir a importante missão de evangelizar de acordo com a capacidade e talentos espirituais recebidos, pois todos os nascidos de novo são chamados a proclamar Cristo de alguma forma, tornando-o conhecido por todos os lugares e em todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Anuncie o Evangelho de Cristo por toda parte. Se a sua chamada é para uma localidade, evangelize-a. Se é para a nação que se encontra, peça a Deus estratégias de como alcançá-la. Se for para outra nação, dirija-se a ela e entregue-se nas mãos de Deus, pois é certo que Ele irá usá-lo
de forma poderosa. Jamais podemos nos omitir desta tão sublime tarefa. Como igreja, precisamos cumprir com nossa missão e nos envolver de maneira profunda no maravilhoso ministério de evangelismo. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que havia perdido.